Jesus Trindade, novo reforço do Coritiba, é o assunto aqui no De Olho no Jogo. Como ele encaixa no time do Gustavo Morínigo? Vem para ser titular ou vem para ser reserva? Qual a posição em que esse atleta vai desempenhar aqui no Coritiba? Tudo isso a partir de agora no De Olho no Jogo. Para falar sobre a nova contratação Coxa Branca, time caseiro completo. Guilherme Coimbra, antes de mais nada, tem se discutido muito aí nas redes sociais qual que vai ser a posição do Jesus Trindade, novo reforço Coxa Branca. Você vê ele sendo um volante ou um meio armador nesse time do Gustavo Morínigo ou um pouco disso tudo? Uma espécie do terceiro homem da meia cancha, Guilherme, tudo beleza? Beleza, Piva? Um abraço para você, para o André, para todo mundo que está ligado aqui no De Olho no Jogo. Eu vejo como um pouco de tudo, mas eu acho que é um jogador que vem para jogar como um segundo volante. O Coritiba fecha também a contratação do Bruno Gomes, é um jogador que é um primeiro volante, tem uma característica mais ali de primeiro volante. E eu acredito que o Jesus Trindade venha justamente para fazer essa função ali de repente, esse segundo médio, esse meia central, né? Um jogador que por vezes vai baixar ali entre os zagueiros, mas na maioria das vezes vai pisar mais ali no último terço do campo. Então, acredito sim que é um jogador que é versátil, é o que o Coritiba buscaria. Também é um atleta que ao longo da carreira já jogou como lateral, por exemplo, e pode vir a somar nessa parte de construção também como um volante armador, dá para dizer assim, Piva. É um volante armador, acho que é a melhor definição que eu ouvi até agora, Guilherme, porque não é bem um substituto do Andrei, né? Mas também faz um pouco o que o Andrei estava fazendo ali no Coxa Branca. Te agradou essa movimentação, André Ribas? Me agradou sim, Piva. Acho que foi das movimentações até agora especuladas, né? Além do Bruno Gomes, que já fechou com o Coritiba, a mais interessante. Porque é um jogador que um curto período de tempo, principalmente no Peñarol, né? Seu penúltimo clube, fez uma grande temporada, fez uma temporada bastante regular. E como você disse, não é em características um atleta igual ao Andrei. Defensivamente, eu acredito que ele pode preencher até espaços maiores, né? Ele tem essa capacidade física e com a bola ele tem como seu principal diferencial essa distribuição, com passes longos, diagonais. É um cara que com essa posse de bola tem essa capacidade. Até aqui eu enxergo como a melhor movimentação do Coritiba nessa janela. Tem muito para acontecer ainda, claro, mas eu vi com bons olhos um jogador que recentemente estava desempenhando bem no futebol sul-americano, no Pachuca, que não atuou tanto, né? Vem de um período ali de 2 meses sem entrar em campo, mas dá para considerar um período curto. E como o Coimbra disse, enxergo ele como um segundo homem, um segundo volante nesse meio de campo do Coxa. Guilherme, antes da gente aprofundar aí nas características do Jesus Trindade, o que já se sabe dos bastidores dessa negociação? Porque confesso que foi uma negociação bastante surpreendente, né, cara? Era um nome que eu, pelo menos, não tinha ouvido aí nos bastidores do Coritiba, até quando a negociação já estava muito próxima de ser selada, Guilherme. O que já se sabe aí dos bastidores, como foi esse achado o contrato dele até o fim do ano, é um contrato maior, o que já se sabe aí dos bastidores dessa negociação, Gui? Bom, Piva, primeiro, né, com relação ao contrato, conversei com o empresário do jogador e ele me confirmou que é um contrato de empréstimo até o final desta temporada. Questionei, né, se era o final de 2023 ou 2022, porque também estamos já caminhando para o final de 2022, né, tem mais 3 a 4 meses de Campeonato Brasileiro de temporada. E ele falou que era o final de 2022, né? Então, a princípio, esse primeiro molde aí do contrato. A segunda questão, né, de bastidores, até a diretoria do Coritiba questionou muito esse vazamento de informações que acabou, segundo a diretoria, prejudicando a chegada de alguns atletas. No caso do Jesus Trindade, foi
algo que não vazou em momento algum, né? Então foi um achado aí do departamento de mercado do Coritiba. A estratégia tem sido mesmo buscar atletas no mercado latino-americano e até no mercado europeu tiveram atletas sondados. Então, esse mercado que vai se expandindo da América do Sul para ali o México, onde estava o Jesus Trindade, apesar de ser um jogador uruguaio, é algo que o Coritiba tem tentado, né? Tem buscado por conta de um mercado mais escasso hoje do ponto de vista da diretoria aqui no Brasil e muito competitivo com valores altos. Então, é mais ou menos essa linha que tem sido seguida e vamos aguardar para ver em campo, mas a princípio parece um achado e tanto. Não é achado, claro, é muito bem trabalhado pelo departamento de scout, mas a princípio parece aí um atleta muito interessante que o departamento de análise do Coritiba conseguiu identificar. Quando você vê o Jesus Trindade jogar, Guilherme, qual que é o primeiro ponto assim que logo te salta aos olhos? A qualidade técnica, a capacidade física, o passe, marcação? O que mais te chamou a atenção assim naquela primeira impressão do jogador? Essa primeira impressão, Piva, é de um jogador que tem uma variabilidade muito boa para construir. Então é um jogador que baixa muito bem entre os zagueiros para ter essa bola, para distribuir a bola, tem uma distribuição rápida. É um jogador que varia bastante na construção, tanto em diagonais, né? Aí um lance é um pouco dessa parte defensiva dele, né? Um jogador com uma abordagem interessante. Quero ver mais isso em prática pelo Coritiba, mas ali ele mostrou, né? Mostrou aí um jogador que gera muito bem essa vantagem posicional, tem uma finalização de média distância muito boa. Senti ainda um pouco a falta, Piva, de ambidestria, né? De uma amostra maior dele com a perna esquerda, mas com a perna direita ele mostrou muita qualidade para construir, para dar passes que muitas vezes vão entre linhas, cruzamentos que geraram assistências. Diagonais, né? O Coritiba busca muito essa jogada em diagonais longas para o Igor Paixão em profundidade, e ele é um jogador que tem apresentado isso com um indicador muito interessante. Diria assim, André Ribas, ele é um pouco mais Matias Galarza, talvez até um pouco mais Robinho do que André. É mais ou menos por aí, André? Eu acho que é por aí, Piva, porque com a bola ele parece ser essa melhor opção do Coritiba como segundo armador, né? O Coritiba com o Andrei não encaixou essa peça, não encontrou um jogador tanto de distribuição de jogo, de chegada na área, de finalização, mas que também defensivamente consiga cobrir grandes espaços. E um ponto que até o Coimbra pode falar, que também ele pode vir a somar, é essa bola parada, né, Piva? Coimbra, você citou até os chutes de longa distância, né? Um jogador que arrisca muito essa jogada, e na bola parada também eu coloco como um diferencial dele. Com certeza, e é um jogador também que nessa bola parada é interessante, apesar da gente não ter aí muito essa amostra em vídeo ali, né? Mas é um jogador que é interessante pela altura dele também, então tem essa participação dentro da área quando não está cobrando a bola parada ofensiva, é um jogador que é uma arma de cabeceio, né? Então é um atleta muito interessante que o Coritiba contrata, pelo que acompanhei. No Pachuca acabou não tendo tantos jogos, né? Foram 14 jogos somente no futebol mexicano, mas pelo que apresentou no Peñarol, um jogador interessantíssimo que o Coritiba contrata, e vamos ver na prática, vamos ver dentro de campo o quanto vai agregar o Jesus Trindade para esse time do Coritiba. No jogo sem bola, Guilherme, ele é aquele jogador que busca mais pressionar o adversário que está com uma bola, mais aposta na recomposição, tem velocidade. Qual que é o principal comportamento assim dele que você pode apontar aqui para quem nos acompanha de olho no jogo? Pelo que identifiquei, ali é um jogador que tem muito essa pressão na bola. Até tem um dos vídeos ali que o André colocou para a gente aí, uma abordagem, né, que nessa tentativa de contra-ataque ali era do adversário do Pachuca, ele é um jogador que faz essa primeira abordagem com o carrinho, no jogo contra o Monterrey, né, percebe que a bola entra no setor, ele já tenta retardar essa jogada. Então é um jogador que tem muita força física, né, então ele tem essa qualidade para dar essa pressão. Então acredito aí que seja também um jogador que possa somar muito para essa fase defensiva. Falando do ponto de vista sem bola, de um time construindo, de quando o time dele tem a bola,
é um jogador que está sempre muito próximo para gerar opções de passe, para dar essa dinâmica e para tirar a bola de zona de pressão quando tem um adversário pressionando bastante. E ele tem essa qualidade. Pode falar, André. Não, e nessa parte defensiva, né, é um jogador que vai ajudar bastante Farias, que tem muito esse papel na transição defensiva, de ser esse cara de quebrar. Então vai ser um jogador que vai poder dividir com o Farias essa questão, principalmente nessa parte de transição defensiva e também na organização defensiva. E nessa formação no meio de campo aí, André e Guilherme, como que vocês veem qual seria a melhor formação aí, casando as características do William Farias e do Jesus Trindade, são atletas que vão estar com esse status, né, esse rótulo de titular. Quem que é o que melhor se encaixa nesse estilo deles? Uma equipe com 2 centroavantes, como foi diante do Flamengo, com Gamalho e Adriano Martínez juntos, a volta do meia, Tony Anderson, Robinho, Regis, jogar com 3 volantes, com Matias Galarza, Bernardo Matias Galarza ou Bernardo com o Jesus Trindade e o Farias. Como que vocês veem, qual que seria o melhor encaixe aí no meio de campo, na teoria, na visão de vocês, por favor, Guilherme? Olha, vai depender muito de quem o Coritiba vai movimentar no mercado, né? Tem o Bruno Gomes também, que chega como opção aí para, de repente, ser esse volante ao lado do Farias, ou até mesmo um substituto para o Farias em algum momento, caso a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo. E também se o Coritiba vai trazer um meio-campista, né? Muito se fala que a diretoria tem como um plano aí trazer um jogador para ser esse articulador, né? Esse armador da equipe. Eu acho que tem um pouco de desperdício, dependendo da característica do jogo, apesar de ter concordado com a formação diante do Flamengo, de você tentar usar muito o Igor Paixão por dentro, quando ele tem essa força mesmo pelo corredor lateral. Então, acho que soaria mais interessante não ter esses 3 volantes, dependendo da característica da partida, é claro. Mas hoje, nesse contexto, vamos falar de um Coritiba de hoje, sem um meia armador, né? Tendo ali como opção o Robinho, o Tony Anderson e o Regis, que a gente não sabe se o Regis vai ficar, se não vai, como que vai ser essa movimentação de mercado. Eu acredito que tem a possibilidade, sim, de usar 3 volantes. E aí ter, de repente, o William Farias e o Bruno Gomes, tendo o Jesus Trindade sendo esse cara mais de escape, ou até mesmo dar mais qualidade, ter um time que consegue reter mais a bola, tendo o William Farias, Galarza e aí também o Jesus. Mas acredito que o Jesus chega para ser titular. Eu acho que é um jogador que tem mostrado aí, não sei se o André concorda, se você concorda também, mas para mim, eu acredito que é um jogador que chega para vestir a camisa e jogar. Eu acho que ele chega para jogar, ser titular, né? Como eu falei aqui, achei o movimento até aqui mais interessante do Coritiba nessa janela dos nomes especulados, e queria ver ele com essa formação, principalmente com 2 jogadores agudos, né? O Igor Paixão, claro, por um lado, até por essa característica que o Coimbra citou um pouco antes, né? Desse passe em diagonal que ele tem, essa condição de estar alimentando esses jogadores, que vinha sendo um dos problemas do Coritiba. Então, dentro desse formato, acho que ele pode ser um jogador que encaixe bem com esse tipo de ataque, com esse tipo de movimento, né, dos extremos do Coritiba. Então, vai depender muito também da procura do Coritiba no mercado, como que ele quer encaixar esse meio. Se vai ser com os jogadores que tem à disposição, vai buscar de fato um meia. Mas gosto da ideia de ter ele jogando com 2 extremos. A minha maior curiosidade, Guilherme e André, até para a gente fechar, o time do Coritiba que eu vi dar a melhor resposta até agora foi tendo o William Farias com um volante com essa capacidade do passe, mas também de uma imposição física, no caso o Andrei, tendo um meio armador, ora Robinho, ora Tony Anderson. Para mim foram os que 2 melhores deram essa resposta. Mais aberto pelo lado, gostaria de ver o Fabrício Daniel com Léo Gamalho e Igor Paixão. E aí tendo um Natanael pela direita, Egídio Porfírio pela esquerda. Tem o que mais me desperta a curiosidade. Acredito que pode ser o caminho mais natural, diria assim, para o Gustavo Morínigo. Vamos ver se na prática vai dar encaixe, mas considerei aí de todas as contratações do Coritiba já durante o Campeonato Brasileiro, a mais interessante. Foi uma sacada aí bem curiosa aí do Departamento de Análise de Mercado do Coritiba, da cúpula do futebol, movimento aí bastante interessante do Coxa. Você que nos acompanha aqui no De Olho no Jogo, o que achou da contratação de Jesus Trindade? Também gostou
dessa movimentação do Coritiba? Vê com desconfiança? Qual a formação do meio-campo titular, do sistema ofensivo do Coritiba com a chegada do jogador uruguaio? Por favor, se inscreva aqui no canal de Olho no Jogo, nos dê esse voto de confiança. Estamos numa crescente aqui no YouTube e contamos com a participação de todos vocês. Deixe o seu like no vídeo, participe aqui no canal deixando o seu comentário. A gente sempre que pode responde mesmo os comentários aí em conteúdos gravados. E quem não é registrado na KTO.com, por favor, entre lá. É um site de apostas que tem as melhores odds aí do mercado. KTO.com. Se inscreva, use o código de Olho no Jogo, cupom 100% de bônus. Ou seja, você aposta lá, deposita R$150, vai ter 180 para brincar. Depositou 250, vai para 300. Basta se inscrever no canal KTO.com, no site KTO.com e usar o cupom de Olho no Jogo. Voltaremos aí na sequência, falando mais do mercado coxa branca, também da partida dificílima dessa quarta-feira. Coritiba encara o Corinthians em São Paulo. Será que o coxa reencontra o caminho das vitórias? Será assunto aí na sequência, nesta quinta-feira, aqui no De Olho no Jogo. Uma boa quarta-feira a todos.